Boa tarde, irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nós vamos pregar uma palavra de Deus abençoada para a tua vida. Bom, eu quero deixar primeiro para vocês um exemplo. Quero que vocês imaginem a seguinte situação. Se tem duas pessoas e há um chefe que diz para essas pessoas: olha, eu quero que vocês pintem essa parede até o final do dia. Esse é o trabalho que darei a vocês. E o chefe sai pela manhã e o funcionário A vai para um lado, pinta a parede de um lado, e o funcionário B, ele vai para um outro lado e ele pinta a parede do outro lado. Ao final do dia, esse chefe retorna e ele chega no funcionário A, que pintou a parede A, e ele percebe que ele não fez nada. A parede estava exatamente como ele tinha deixado pela manhã, e ainda tinha um monte de sujeira no chão. E o chefe olha para aquela pessoa e diz: meu amigo, eu te contratei para que você pintasse a parede. Você não apenas não pintou a parede, como ainda por cima você sujou todo o chão? E o funcionário A diz assim: pois é, hoje não deu tempo. Hoje não deu tempo. Mas o que você ficou fazendo? Pergunta o chefe. E ele diz para o chefe assim: eu fiquei descansando. Hoje eu estava muito cansado e eu fiquei descansando e simplesmente eu não consegui fazer. Eu te peço desculpas, amanhã eu faço. E o chefe chegou no funcionário B. Quando ele chegou lá, ele viu a parede toda pintada, o chão todo correto, tudo limpo, tudo certinho. Só que ele viu uma falha no canto da parede. A parede estava perfeitamente pintada, mas no cantinho esquerdo havia uma falha. E o chefe olhou e falou: olha, meus parabéns. Você é um ótimo funcionário. Você pintou a parede como mandei, o chão está limpo, mas tem um pequeno erro ali, ó. E o funcionário olha e diz: ai, meu chefe, me desculpa, eu não reparei aquele erro. E o chefe diz: não tem problema, não tem problema. O que importa é que você deu o seu máximo, o que importa é que você se preocupou em fazer o seu melhor. O que eu quero dizer com isso, povo de Deus? Existem dois tipos de pessoas. Isso não é uma fábula. Eu estou falando isso aqui da minha cabeça agora, porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Eu não estou lendo nada, não estou lendo historinha. Isso aqui é o Deus que está me dando como exemplo para passar para vocês, para que vocês entendam. Meus irmãos, esse funcionário que se doou o máximo, mas deixou uma pequena falha, ele é o cristão, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, porque ele não é perfeito. Essa pequena falha que ele deixou são pecados. Pequenos pecados. Nós não estamos isentos do erro do pecado. Nós pecamos, sim. Pecamos, claro que pecamos. A ansiedade é uma forma de pecar. Não pense você que pecar é cometer adultério, matar e roubar. Essa é uma concepção errônea. É uma visão irreal do que é o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 ensina o que é o pecado. Pecados são as obras da carne. Tudo aquilo que domina a nossa alma é pecado. Se você não tem controle sobre algo, é pecado. Perceba que o cristão, ele dá o seu melhor. Mas ainda dando o seu melhor, ele comete pequenos erros. Só que Deus percebe o esforço do cristão para fazer o seu melhor. Deus olha e ele vê que você se esforçou muito, embora você cometa pequenos erros. A palavra de Deus ensina no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, que quando vier o que é perfeito é que nós seremos perfeitos. Não há como nós sermos perfeitos agora. Nós estamos num corpo de morte, como ensina Romanos 7. Então qual é a lição dessa pequena história? Por mais que nós nos esforcemos, Deus se agrada de nós, mesmo cometendo pequenos pecados. Agora a parte 2.
Eu quero que você entenda que Deus, Ele não olha aquele pecado e diz, tudo bem, você pintou a parede inteira, mas pode errar. Não, Deus não faz isso. Deus diz, você pintou a parede inteira, mas da próxima vez preste atenção para que você não cometa o mesmo erro. Foi assim que Jesus fez na parábola da mulher adúltera. Eu te perdoo, que atire a primeira pedra quem nunca teve o pecado. Eu te perdoo, mas vá e não peque mais. Ou seja, eu aceito o teu perdão, mas eu não aceito que você cometa os mesmos erros novamente. E as pessoas não entendem a diferença do perdão de Deus para o perdão das igrejas evangélicas. O perdão de Deus é, se você se arrepender dos seus pecados verdadeiramente de coração e se entregar completamente a mim e decidir no seu coração mudar a sua vida, abandonando o pecado e praticando a minha palavra, andando em santidade a cada dia, eu te perdoo. Agora, o perdão da igreja evangélica é assim. A pessoa peca, está na desgraça, passando dificuldade, chega na igreja, eu quero pedir perdão a Deus. Ah, Deus te perdoa. E aí a pessoa sai da igreja, volta para mentira, volta para fofoca, volta para cometer os mesmos erros. E no dia seguinte vai chorar na igreja. Ai, me perdoa. E o pastor diz, eu te perdoo. E aí a pessoa vai, volta para casa renovada. No dia seguinte comete os mesmos erros, vai para a igreja de novo e diz, e o pastor diz, eu te perdoo. Perceba que isso não é bíblico. Jesus disse que perdoa o pecador, contanto que ele vá e não peque mais. Gente sem vergonha. O que mais tem aí são pessoas sem vergonhas, meu amigo. Pessoas que pensam que Jesus vai perdoando. Ah, eu vou continuar no erro porque Deus me ama como eu sou, Deus me ama como eu sou, Deus me ama como eu sou. Pum, morreu. Tá no inferno. Tá no inferno. Se você não foi nova criatura, se você não é nova criatura, ou seja, se você não abandonou o pecado, porque eu vou explicar para você o que é ser nova criatura. Esse que vos fala, estava no pecado. Estava no erro, na mentira, na imoralidade sexual, na ganância, na soberba, na inveja. Esse era eu. Hoje em dia, tudo aquilo que eu amava, mentir pra menininha, oi, você tá linda, hein? Nossa, que corpo lindo. Tudo isso aí, eu odeio a forma como eu vivia. Isso é ser nova criatura. É você odiar aquilo que você amava no passado e amar aquilo que você negligenciava no passado. Ou seja, hoje eu amo a palavra e odeio o pecado. Isso é ser nova criatura. É você se transformar e ser uma pessoa diferente, completamente oposta à pessoa que você era. Por isso, esses cristãos nominais, pessoas que dizem, eu sou cristão, eu amo a Deus, eles estão no exemplo da pessoa A, que tinha uma missão dada por Deus, mas que não faz nada. Deus está dizendo, vai e trabalhe para mim. A seara é grande, meu amigo, mas poucas são as pessoas para trabalhar. Deus está dizendo para você, trabalhe para mim. No entanto, Deus chega e olha para a tua vida e Ele vê exatamente você da mesma forma. Assim como aquele empregado que não quis pintar a parede, esse é você, afundado na sua enganação, na sua mentira, na sua preguiça, na sua falta de comprometimento com Deus, porque Deus designou o projeto e de pregar o evangelho a cada criatura. E isso não foi para mim, não foi para você, foi para todos nós. Para mim, para você, para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para tua irmã, para o teu tio, para o teu amigo da escola. Essa ordem de Deus de Marcos, capítulo 16, versículo 15, foi para todo ser humano. Só que Deus percebe que as pessoas estão em sofrimento, percebe que as pessoas estão em dor, percebe que as pessoas estão se matando, percebe que as pessoas estão guardando ódio, as pessoas estão perdidas, perturbadas, estão tomando remédios, querendo se matar, mas elas não entendem que tudo isso é originado pelos pecados dela. São desgraças que o diabo impõe na vida das pessoas porque elas deram brecha ao pecado,
como nós sabemos de Efésios 4:27 e Isaías 59, versículo 1 e 2, ensina que os nossos pecados nos afastam de Deus. Por isso que Deus disse no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14 em diante, nós temos que rasgar o nosso coração verdadeiramente para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. As primeiras palavras de Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, não foram: venham aqui e Deus te dará vitória. Venham aqui e Deus te dará uma bênção. Venham aqui e vocês receberão uma cura. Venham aqui e nós faremos uma campanha de libertação. Jesus não falou isso. Isso aí são heresias. São coisas que não são verdade. E, no entanto, elas são ditas dentro dessas igrejas evangélicas para enganar o povo que perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. Como diz Oséias, capítulo 4. As primeiras palavras de Jesus foram: arrependam-se dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Você consegue entender a profundidade das palavras de Jesus Cristo? Não sou eu que estou falando. Não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. De tal forma que o que eu falo, eu não falo para mim, mas falo por Ele e para Ele. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus poderoso, Criador do invisível e do visível. Nós temos que entender que nós estamos vivendo em um mundo visível, influenciado pelo invisível. Quer você creia, quer não, essas vozes que você ouve na sua cabeça são milhares de demônios rodeando você, gritando na sua cabeça, estimulando você a ser ansioso, preocupado. Não seja ansioso, não seja preocupado. A palavra de Deus ensina isso e Deus tem me moldado profundamente. Eu sinto o toque de Deus no meu coração. É algo magnífico que eu não tenho palavras para dizer, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Mas na medida que você começa a pintar a parede, ou seja, na medida que você começa a pregar o Evangelho, na medida que você começa a se preocupar com as almas de todo o seu coração, na medida que Deus olha para você e vê: nossa, esse servo ele peca, mas ele se esforça ao máximo, e ele peca porque ele é limitado. Mas eu vejo o esforço dele, então eu vou dar a minha graça, eu vou dar o meu favor para esse servo pintar a parede conforme eu quero que ele pinte. Por isso ele disse: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus é aquele que supervisiona a nossa alma e nos faz enxergar as nossas imperfeições. Assim como a parede pintada tinha uma pequena parte que estava ruim, assim é a alma do cristão. Deus percebe as nossas imperfeições e diz: olha, eu quero que você mude isso, eu quero que você mude aquilo, eu quero que você mude. E assim Deus vai nos moldando a cada dia. Deus vai nos moldando, nos lapidando, nos transformando cada vez mais a sua imagem e semelhança. Porque assim nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a honra e glória de Deus Pai. Por isso Deus não é conivente com o pecado. Se você está em uma igreja onde você peca, mente, você é um safado sem vergonha, mentiroso, preso à pornografia, preso à imoralidade sexual, preso ao adultério, preso à bebida, cachaça, cigarro, preso à masturbação, preso à vaidade, você que pinta a sua cara, pinta a sua unha, mas não ajuda o pobre, você está sendo iludida pelo diabo, você está sendo iludido pelo diabo, porque Deus não é conivente com o pecado no ser humano, porque Ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial. Deus ordenou que existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Meus irmãos, vocês estão brincando com a santidade de Deus? Vocês estão pintando as suas paredes? Ou vocês estão observando o tempo passar? Porque aquele que pinta a parede, aquele que se esforça para se revestir com toda a armadura de Deus, para trabalhar para Deus, para ajudar as almas, para ajudar o pobre, a viúva, Deus vai transformando essa pessoa e vai arrancando os pecados delas progressivamente. Cada dia que passa, transformamos a nossa mente continuamente para que possamos entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram escolhidos segundo o propósito de Deus. A palavra de Deus está sendo enfiada no seu coração nesse momento. Por isso você está sentindo esse corte. Por isso você está de boca aberta ouvindo essa mensagem. Porque o que você tem vivido é religiosidade. A religiosidade, ela aprisiona. Mas Jesus disse em João 8,32 que quando você conhecesse a verdade, você seria liberto. E que quando o Filho do Homem vos libertasse, você seria verdadeiramente livre.
Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse, vá à igreja e você irá ao Pai. Vá ouvir o pastor pregar e você irá ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim. João 2 ensina que aquele que me ama deve andar como eu andei. Muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem não estão dispostos a carregarem a sua cruz e a seguir ao Senhor de perto. A vida começa a apresentar dificuldades onde Deus está provando a sua fé e, no entanto, você está reclamando da vida. Você não está passando na sua aprovação. Em vez de dobrar o seu joelho, em vez de botar esse nariz no chão e reconhecer que você é um miserável diante de Deus, que precisa da graça de Deus, da força de Deus para superar essa adversidade, você tem murmurado, você tem reclamado. Ah, porque Deus permite que a pessoa seja rica e eu que sirvo a Ele sou pobre. Ah, por que Deus permite isso na minha vida se eu sou santo? Vai ler o livro de Jó. A nossa fé precisa ser provada e aprovada. Vou repetir. A nossa fé precisa ser provada, testada e aprovada. A fé nos é acreditada como justiça. Se a sua fé é pequena, Deus não se agrada de você. Você que está murmurando, reclamando, leia Hebreus 10, 38. Deus não se agrada de murmuradores. Salmo 78 ensina que Deus matou todas aquelas pessoas que era seu povo. Por isso você que fica aí dizendo, Senhor, Senhor, eu te amo, Jesus, Jesus, Deus não terá misericórdia de você, murmurador. Ele não teve misericórdia do povo de Israel no deserto, mesmo vendo maravilhas, sinais e prodígios. O povo de Israel viu a água brotar da rocha, viu aves e carnes caírem do céu para alimentar o povo, mas ainda assim, aquele povo não acreditou que Deus tinha poder para ajudá-los a sair daquela situação. E Deus, vendo aquilo, matou o seu próprio povo, porque aquele povo não vivia pela fé, mas pelo que via. E diferentemente desse povo, existe um povo santo, existe um povo remido, existe um povo lavado com o sangue de Jesus, que vive pela fé e não pelo que vê. Hebreus 11:1 ensina que a fé é o firme fundamento de você crer naquilo que você não vê e esperar aquilo que você não sabe. Fé é você crer que, embora você não esteja vendo, Deus está agindo pela sua vida para libertar você dos seus pecados, para cuidar da sua família e te dar a vida eterna. Deus não está agindo para te dar cura física, Deus não está agindo para te dar emprego. Isso é coisa de pagão. Servo de Deus não se preocupa nem com o que tem que vestir, muito menos com o que tem que comer. Porque Jesus disse em Mateus 6, Ele veste as ervas do campo, Ele cuida dos pássaros. Você acha que Deus não cuidaria de você? O Salmo 37 ensina que o seu justo nunca viverá, ou nunca passará fome. O meu justo não passará fome. Sou velho, já fui criança e nunca vi um justo mendigar um pedaço de pão. Se você tem Deus no seu coração, se você obedece os mandamentos do Senhor, se você tem fé que Deus proverá as suas necessidades, conforme está escrito em Filipenses, então Deus suprirá as suas necessidades conforme a sua fé. Porém, se você não tem fé, o que te aguarda é a fome, a espada, a desgraça, a dor, a ansiedade, a aflição. Será que é assim que você quer servir a Deus? Será que você tem agido como o empregado A ou o empregado B? Deus está mandando você ir, mas você não vai. Deus está mandando você fazer, mas você não faz. O outro empregado não. Deus manda e ele vai. Claro que ele vai errar. Claro que ele vai errar. Deus sabe disso. Perfeito somente Deus. Mas Deus está vendo que, apesar dos erros, há uma tentativa de esforço muito grande para fazer o que é correto e o que é justo.
Por isso Deus exerce da sua misericórdia e molda aquela alma e prepara aquela alma até o dia da redenção no Cristo Jesus, que quando nós fecharmos os nossos olhos, não morreremos, mas despertaremos para toda a eternidade. E esses vagabundos preguiçosos, que não gostam de ser chamados de vagabundos e preguiçosos, dizem, vocês xingam as pessoas. Não, não estou xingando as pessoas. Se você lê o que é vagabundo, se você lê o que é preguiçoso, você vai ver no dicionário português que vagabundo denota uma palavra que se encaixa em 90% da população brasileira. É um povo que não gosta de trabalho, é um povo que não gosta de estudo, é um povo que não gosta de repreensão, é um povo que só gosta de bebida, safadeza, brincadeira, piadinha. É um povo que não se preocupa com a vida, é um povo que não se preocupa com nada. Não venha dizer que o Brasil é um país abençoado, porque não é. Já fui nos Estados Unidos, já fui na Argentina, já fui no Chile, já fui no México, já fui em vários países. E eu asseguro a vocês, em nome de Jesus, que não há povo mais maldito do que esse povo do Rio de Janeiro. Porque eu também já fui em algumas outras partes do Brasil. E infelizmente, ou melhor, felizmente eu percebi que o índice de educação das pessoas em outras partes do Brasil, como São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, são pessoas extremamente mais educadas, embora não sejam educadas, mas são mais educadas. Deus me pôs aqui no trono de Satanás, meus amigos. No Rio de Janeiro o que presta é bunda de mulher, time de futebol e cachaça no bar. Isso aqui tem um valor imenso. Lapa, bebida, isso tem um valor imenso no Rio de Janeiro. Você não sabe, meu amigo. Se você está no Rio de Janeiro, você sabe muito bem o que eu estou falando. Estou falando em português claro, para que você entenda que o Rio de Janeiro é completamente regido pelas mãos do diabo. Pelas mãos do diabo. A começar por aquela estátua do Cristo Redentor enorme. Aquele Deus lá está morto, mas o meu Deus está vivo. E esse Deus vivo que eu prego, ele é capaz de ressuscitar aquele que está morto. Como diz Ezequiel 37, eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder da pregação de Deus para fazer viver as pessoas que estavam mortas. Ossos ressequidos. Que o Espírito Santo de Deus venha soprar dos 4 cantos da terra e que entre no seu coração agora. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Reviva. Levante a tua cabeça. Lute. Pare de achar que você é... porque a desgraça acontece comigo. Deus está experimentando a sua fé. Deus está provando a sua fé. É bom que você tenha maturidade para entender que as coisas que a gente passa nem sempre é porque estamos em pecado, como ensina o livro de Jó. Mas Deus permite que nós passemos por provações para que a nossa fé seja aprovada e que nós caminhemos cada vez mais firmes na fé, acreditando que a palavra de Deus se cumprirá sobre as nossas vidas, porque nós que obedecemos a Deus, Deus disse no Salmo 34, o meu justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. Se você está no pecado, na mentira, na safadeza, nas obras da carne, não tome posse disso, porque você passará por muitas aflições e elas dominarão você, e a tendência é que você se mate e que a desgraça piore cada vez mais sobre a sua vida e sobre a sua família. Deuteronômio capítulo 28, Velho Testamento ensina isso. Bênção é para quem obedece. Por isso Jesus disse, o critério para saber se você está em mim e eu em você é se você obedece os meus mandamentos. Jesus não veio para os santos, Jesus não veio para os justos, ele veio chamar os pecadores, assim como eu era no passado, assim como eu sou no presente, mas eu busco melhorar a cada dia. E ele veio chamar os pecadores para que eles se arrependam dos seus pecados e que eles possam trabalhar para Deus, para que Deus vá lapidando essas pessoas cada vez mais, para que essas pessoas venham alcançar a excelência na fé, para que essas pessoas venham a ter uma fé cada vez maior, um poder cada vez maior, para que juntos possamos levantar um grande exército e lutar contra Satanás. Perceba que eu não dei um grito, perceba que eu não falei em línguas, labachúrias, decaramanaias, perceba que eu não prometi vitórias, não prometi bênçãos, não chamei você para ir na minha igreja, tudo isso é heresia. O servo de Deus é pacífico, calmo, prega a palavra como ela é, usa palavras firmes e contundentes, porque ele sabe que a palavra de Deus é uma espada que entra no coração do pecador e corta esse coração, fazendo ele enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Estou há 25 minutos falando para você sem uma Bíblia na minha frente.
Romanos 2 ensina que a palavra de Deus está no meu coração e ela quer estar no seu coração também. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Deus não se orgulha, Deus não se alegra, Deus não fica feliz com a sua derrota. Deus não fica feliz em ver você sofrendo, você no lodo, você cheio de remédios para dormir. Deus não fica feliz de ver o seu casamento destruído. Deus não fica feliz de ver os seus filhos brigando. Deus não fica feliz com a sua infelicidade. Mas você precisa entender que você tem uma grande parcela de culpa sobre tudo isso, porque você deu brechas ao diabo. Você deu brechas à religião, deu brechas ao pastor. Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. De que adiantou você ser batizado? De que adiantou você frequentar uma igreja se as coisas não melhoram na sua vida? Eles prometem bênçãos, 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 mas a bênção nunca chega. Bênção verdadeira, eu vou te dizer agora. Anota. Arrependa-se dos seus pecados. Comece a obedecer ao Evangelho por meio da fé em Jesus Cristo. Abandone todos os seus erros. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vá arrancando tudo isso da sua vida. Deus, diga a Ele: Senhor, arranca isso do meu coração. Arranca essas coisas da minha vida, porque isso não agrada a Ti e vai me levar para o inferno. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sou pecador, mas eu quero fazer a Tua vontade. Tenho certeza que Deus vai te ajudar. Não tenham dúvidas quanto a isso. Deus vai ajudar todo aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e está disposto a obedecer a sua sã doutrina, a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. E quando nós estamos firmes, orando, na fé, na santidade, lendo a palavra e pregando, Deus nos liberta dos nossos pecados e os grilhões do inferno são quebrados. As correntes de Satanás são quebradas. Os nós que o diabo dá na sua vida são desatados. Porque Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo. João capítulo 3, versículos 6 ao 8. Meus irmãos, nós estamos do Ministério Jesus Não Mente. Se você quer receber estudos bíblicos, pregações, orações, adicione nosso número 021 981 71 9616. Repetindo, 021 981 71 9616. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Temos mais de 550 pregações para tirar dúvidas de vocês. Então as pessoas têm dúvidas. Irmão, quero saber se a Santa Ceia é verdadeira. Quero saber se eu tenho que ir para a igreja. Quero saber se eu tenho que acreditar no pastor. É só se inscrever no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. E lá todas essas pregações estão disponibilizadas para você tirar sua dúvida. Qual é o preço disso tudo? Tem um preço, claro que tem um preço. Nada é de graça nessa vida. O preço é que você ajoelhe, se arrependa dos seus pecados e que você comece a ler a Bíblia todos os dias. Esse é o único preço. Se você quiser orar pela gente, pode ser. Peço sua oração. Ore pelo nosso ministério, mas eu nunca vou cobrar um só centavo para você, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. E eu nunca me sujaria. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que eu nunca me suje com um só centavo dos meus irmãos, porque Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus, que é o nosso coração verdadeiro e arrependido, pregando o Evangelho da graça, de graça, e não cobrando, sendo ladrão. Se você me pagar aqui uma taxa simbólica de aproximadamente R$50 por mês, eu pregarei o Evangelho para você. Não, meu amigo, de graça. Não tem essa. A nossa rádio, Jesus Não Mente, www.jesusnãomente.net. Acesse a nossa rádio, baixe nosso aplicativo e você poderá ouvir a palavra de Deus 24 horas por dia. Lá tem pregação, louvor, você pode entrar, fazer pergunta, participar. Então, tudo que você quer, nós estamos disponibilizando de graça. Torna a repetir, o preço é mais barato do que o que Jesus pagou, porque Ele pagou o preço na cruz e pagou com sangue. A única coisa que Ele quer é obediência. A única coisa que Ele quer é que você conheça a sua palavra e ponha em prática. Porque quem não agir assim, certamente morrerás. Meus amigos, passem essas mensagens adiante. Compartilhe esse áudio nos grupos evangélicos, nos grupos da sua família, seja qual for o grupo. Compartilhe a mensagem de Deus, acreditando que a palavra de Deus tocará o coração do pecador e você estará ajudando essa alma a ser salva pela graça do nome de Jesus Cristo. Por isso eu conto com você do Ministério Jesus Não Mente, para que você passe esses áudios adiante para sua família, para seus contatos, para seus grupos, porque eu tenho certeza que Deus transformará a vida dessas pessoas que ouvirem essa mensagem. Tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus, que Satanás seja derrotado e envergonhado, que a espada flamejante dos anjos de Deus penetre em Satanás e que ele seja destruído, envergonhado, aniquilado, amarrado no fundo do inferno e que nos deixe em paz.
É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Senhor, acampa os teus anjos ao redor de quem ouviu essa mensagem. Proteja-os das obras, das ciladas do diabo. Faz esse povo discernir o que é certo e o que é errado. Dá sabedoria e entendimento para o seu povo. Dá sede da tua palavra para o seu povo. Porque pela sede da palavra nós conhecemos a palavra e nos fortalecemos na fé e deixamos de ser enganados pelos falsos profetas e pelas religiões. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Amém.